de Patrício de Jesus, a quem nós chamamos carinhosamente de PJ. Eu sempre digo que tem pessoas que nós conhecemos, tem pessoas que Deus nos apresenta e tem pessoas que Deus nos presenteia de nos fazer nascer na família delas. E eu nasci na família do pastor Patrício, irmão de minha mãe, que já esteve aqui recente, pregando também no Maranhão. Eu trago assim um abraço da nossa família, e sempre que você estiver passando pelo Distrito Federal, você tem ali um lugar para ficar, ok? Não estou acompanhando de minha esposa, ela é servidora pública, ela está em trabalho e não poderia me acompanhar. Temos uma filha de 15 anos de idade, fez 15 anos recente, e é uma grande cooperadora na obra de Deus conosco, ali naquela congregação. E eu estive orando ao longo desses últimos meses e pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com vocês. Percebo que o horário está um pouco avançado, mas eu vim a mais de 2.000 quilômetros de distância para te abençoar. E eu sei que você não vai sair correndo aqui hoje, ok? Nós temos um trabalho amanhã a ser realizado durante todo o dia aqui na igreja, e à noite, como já foi informado, o encerramento na praça que está aqui à nossa frente. Persevere, participe, venha, porque Deus tem coisas grandes para todos nós aqui esses dias. Quero também cumprimentar a todos os pastores que estão aqui em minha retaguarda. Pastor Isaú Veloso, correto? Pastor presidente aqui do campo, Deus abençoe a sua vida. E também a pastora Josiane, que está lá atrás, me recepcionou aqui. Que Deus abençoe de forma abundante e maravilhosa. Eu quero dar um presente aqui para a pastora. Eu não sei se ela recebe. Eu sou meio desajeitado, irmão, porque eu sou homem. Homem é assim, né? Eu deveria ter colocado uma embalagem bem bonitinha para ela, né? Mas receba com carinho, com amor. É uma camiseta linda e, sem dúvida, você vai amar, ok? Jesus abençoe a sua vida. Pastor Patrício, cadê? O pastor Patrício também quero dar. Sim, claro, né? Aqui, o pastor, claro. A minha tia Maria José, ela já recebeu um presente dela em casa. Eu estou ali acolhido nessa residência. Deus abençoe. E estes que receberam esses presentes, sinta-se estendido a todos vocês também. Amém, igreja? Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero ler um texto bíblico contigo nessa noite. Lá atrás nós não trouxemos muitos, porque eu nem trabalho mais com esse material, mas é um material de extrema qualidade. Eu ainda represento uma empresa em São Paulo. Eu tinha lojas, algumas lojas em Brasília, e agora estou em outro ramo. Mas você vai poder encontrar ali algumas camisetas lindas. Inclusive a pastora ganhou uma aqui. Eu não consigo abrir, se alguém puder me ajudar aqui, só para mostrar aos irmãos. Está ali, positivo, está lá atrás. Eu não vim fazer comércio, não é minha intenção de forma nenhuma, mas está lá se você quiser adquirir e conhecer. Tem várias camisetas de vários modelos, temos barras para as mulheres também. Eu acho que tem alguns bonés aí também, adesivos também cristãos para você colocar no seu carro, para todo esse material lá atrás, para a glória de Deus. Eu sou um pregador das antigas, irmãos, eu ando com Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí? Sacode ela para cima, você vai fazer raiva do diabo. Olha que coisa linda. Tirar uma foto aí, registrar isso. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. E eu quero ler com você o versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 1. Nós vamos fazer um acordo aqui. Eu prego e você dá glória a Deus. Ok? Por quê?
É porque o pastor, o pregador está pedindo? Não, irmãos, porque há um desejo de Deus, desde a hora que eu cheguei aqui, eu percebo que Ele quer fazer isso no nosso bem. O que é que Ele quer fazer, pastor? Ele quer que nós saímos daqui hoje, parece engraçado, mas você vai entender. Deus quer que nós saímos daqui hoje igual pastel de rodoviária. Como assim, pastor? Muito óleo e pouca carne. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Vamos lá, Atos 6, versículo 1. Se você tiver caneta, papel, anote. Nós vamos ter 2 momentos nessa ministração. No primeiro momento, um caráter de ensino. No segundo momento, nós vamos pregar a palavra dentro desse texto que o Senhor nos revelou para compartilhar com os irmãos. Escrito está: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cadê os homens cheios do Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo, e o que mais? E também de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Diga comigo: importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, e também Timon e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Tome seu assento por bondade. Senhoras e senhores, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que fala sobre a igreja recém-inaugurada, também chamada de primitiva. Igreja esta que tinha um propósito, uma designação e uma missão ímpar para ser realizada. Quando nós nos deparamos com um tema como esse, homens a serviço do reino, precisamos entender que falar de reino é falar do embaixador deste reino. E o embaixador deste reino é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós pensamos sobre a questão da amplitude da obra, do trabalho, do crescimento, nós nos pegamos a pensar sobre algumas necessidades que a igreja possui. E se eu posso dizer nesta noite que a igreja tem uma necessidade, eu direi, ela tem. E a maior delas, sem dúvida nenhuma, é material humano. Material humano é a maior necessidade que a igreja tem, terrenamente falando. Quando nós vemos o nosso Senhor Jesus, no capítulo 13, no verso 14, do Evangelho que tem por nome de Marcos, ele vai convocar 12 homens para iniciar um projeto com ele. Homens estes que irão comer com ele, irão dormir ao lado dele, que irão caminhar com ele, que irão aprender dele, e que mais à frente viriam ser também denominados de pais da igreja. Aleluia! Este projeto é iniciado com 12 pessoas, Jesus e mais 12 pessoas. E logo à frente você vai ver que começa a haver uma multiplicação.
Jesus, ele é crucificado, Jesus, ele ressuscita, Jesus permeia nesta terra, ressuscitado durante um período, e no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, antes de ele ser assunto aos céus, ele vai fazer uma promessa ao colegiado apostólico que já está num patamar de bastante experiência. Ele vai dizer: permanecei, ele vai dizer: ficai, ele vai dizer: vocês receberão a virtude do Espírito, para o único e exclusivo propósito de ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Estes homens receberam esta palavra, e vale a pena lembrar que primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15, o versículo 16 vai dizer, versículo 6, vai dizer que Jesus apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Porém, todavia, quando você encontra o livro de Atos, no capítulo 1, perceberás que há um propósito de busca, oração e espera apenas 120 pessoas. Você vai perceber que das 500 pessoas que viram Cristo ressuscitado, apenas 120 estão congregando. É como se uma igreja de 500 membros só decidisse vir ao culto 120. É o que está acontecendo. Não sabemos o que aconteceu com os 380, mas com os 120 nós sabemos muito bem. Perseveraram em oração no cenáculo, receberam a virtude do Espírito e passaram a ser testemunhas. E é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar essa ascensão, essa dimensão, esta progressão da igreja. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 41, vai dizer que eles são quase 3.000 almas alcançadas através de uma única ministração do apóstolo Pedro. E eu preciso dizer isso aqui essa noite, que uma, ou melhor, 3.000 pregações sem unção não alcançam uma alma, mas uma pregação com unção alcança 3.000 almas. Você vai perceber que no capítulo de número 4, versículo 32, a Bíblia diz que há uma multidão dos que criam. No capítulo de número 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer: o número dos que criam chegou a quase 5.000. Senhores, começou em 12 lá atrás, e agora já está em quase 5.000. No capítulo 4, versículo 32, a Bíblia vai dizer que é uma multidão. Capítulo 5, versículo 14, vai dizer que também é uma grande multidão que segue crescendo. Aleluia! E aí nós chegamos propriamente no capítulo de número 6, que vai dizer: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Olhe para mim, escute isso. Os discípulos estão crescendo, e vale ressaltar que discípulos nós não encontramos na esquina. Discípulos não nascem prontos. Discípulos são forjados e trabalhados na caminhada, e muitas vezes na fornalha da aflição. Pode não parecer, mas eu já vou fazer 41 anos de idade, e já estou quase 10 anos pastoreando. E isso vai nos ensinando muito. Lidar com seres humanos, tratar com pessoas. E você pode perguntar aqui nessa noite: pastor, qual era o segredo da igreja primitiva? Sem dúvida nenhuma, está no último versículo do capítulo 5 de Atos, quando o texto dirá: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não era uma igreja limitada que ela se permitia reunir-se apenas nos dias de cultos oficiais no templo, não. A Bíblia diz que a igreja se reunia no templo e nas casas. Isso aqui aponta para cultos familiares.
Isto aqui aponta para ajuntamentos familiar a Deus dentro dos nossos lares. A igreja, o culto da igreja